Olá, galera. A EJA Modular, fase 2, professora Eva Vilma, mais uma vez aqui com vocês. E aí, galera, como estão os estudos? Responderam a atividade, enviaram para o professor de vocês, e aí foram no portal, já olharam as aulas que tem lá de vocês e de outros professores do Fundamental 1, do Infantil. Temos muito material ótimo lá, até relacionado com os assuntos de vocês, com outros professores da turma do Fundamental 2. Vocês vão lá, dêem uma olhada no material. Tem outras explicações, né? Que o professor nunca é o mesmo, a explicação é diferente. E você só tem a ganhar. Você só tem a aprender mais. E hoje, né, vamos dar aí uma continuidade no nosso assunto sobre o gênero resumo. Está aí no material de vocês, na página 65. Vocês encontram aí no livro de vocês. Vamos ver aí um pouquinho desse resumo. Aí tem também, teve alunos que me enviaram também o retorno. Não foram todos, né? Mas tem alguns que enviou a atividade que foi pelo Google Formulário, e outros enviaram professores de vocês. Teve retorno essa semana de um professor relatando, certo? Mas vamos lá para a nossa apresentação, para a nossa aula agora. E vocês deem uma olhada no material de vocês. Ou vá lá no portal da secretaria, tem outros materiais lá também. E vocês perdem nada, só ganham mais conhecimento, com mais atividade, mais material, mais bagagem para vocês. Certo, galera? EJA, Educação dos Jovens e Adultos, realizando sonhos adormecidos. Nosso papel de parede aí, muito bonitinho, com João e Maria ao lado. Como fazer um resumo? Para que serve um resumo? Né? O resumo, para que serve? O resumo é você resumir aquele texto, aquelas ideias, você vai ler e vai fazer um pequeno relato, um pequeno resumo das principais ideias. Né? É um gênero discursivo, ele pode ajudar você também a entender um pouco de outros conteúdos que vêm. Então, você pega o texto original e faz a redução. Então, você vai reduzir as partes que tem ali com muito comprido, você vai fazer um resumo. Não é a mesma coisa você ir relatando que lá no século, não sei aonde, ou então foi assim, assim. Não, ele veio, caiu, quebrou. Então, é um resumo. Você não vai contar a história tintim por tintim. Então, a parte principal e mais, dizer assim, as ideias mais polêmicas, as ideias que têm a essência, então é do que você vai fazer o resumo. Bem assim é o resumo. Você vai resumir o texto, não vai ficar com tanto rodeio, tanto crescendo tanto vamos dizer assim, a conversa, né? O resumo. O que é um resumo? O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Visa fornecer elementos capazes de permitir ao leitor decidir sobre a necessidade de consultar o texto original ou transmitir informações de caráter complementar. Era o que eu estava dizendo, né? É diminuir, enxugar, ter mesmo, colocar, fazer o resumo daquelas ideias principais do que se falou. É um exercício que combina com a capacidade de síntese e a objetividade. O resumo é um texto que apresenta as ideias ou factos essenciais desenvolvidos em um outro texto, expondo de modo abreviado e respeitando a ordem pela qual surgem. A elaboração de um resumo. Para elaborar um resumo, consiste em duas fases.
Compreensão da estrutura do texto a resumir. No caso, a compreensão, você vai ver do que é que se está se tratando e você vai resumir de forma adequada com aquilo ali. Você não vai resumir aleatório. Você tem que ter a compreensão do qual o fato, do que é que você vai resumir daquele texto, daquele livro, qual resumo, com que base, com que fundamento você vai resumir. É isso aí. Segundo, redação de um novo texto. Você vai resumir, né? Mas não vai resumir só em 2 linhas, certo? Tenha a consciência disso. Compreensão do texto original. Leitura global, você vai ter que ter do texto original, né? Do que você vai fazer o resumo, do que foi pedido. A leitura para a descoberta da organização do texto, levantando ideias ou fatos essenciais, detenção do seu encadeamento, do que ocorreu, né? Após uma primeira leitura de lápis na mão, deve-se dividir o texto em partes, dar um título a cada uma das partes, assinalar as palavras-chave, sublinhar os articuladores do discurso, esquematizar as ideias expostas, construir o plano do texto, detectar informações dadas pelo título e pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. Então, temos aí, né, ideias-chave de como elaborar um bom resumo. Então, pegando essas ideias aí, você faz um bom resumo de um texto. Segundo, construção do novo texto. Depois de você ter pegado aquelas ideias, então vamos juntar para fazer um bom resumo. Selecione as ideias ou fatos essenciais do texto original, que constarão no resumo. Suprimir, no caso, retirar palavras ou frases referentes à ideia ou fato secundário, repetições e redundância, e assim continuou, e assim foi de novo. Então, tanto assim é esse. Então é esse daí, redundância, e não está sempre falando a mesma coisa, referente àquilo. Interjeições e tudo o que contribua para um estilo particular do texto. Pormenores desnecessários, exemplos, citações, pequenas histórias a propósito. Outro ponto. Expressões explicativas do tipo, ou seja, isto é, quero dizer, dito de outro modo, por outras palavras. Substituir frases e enumerações do texto por outras que encurte as frases. Manter o fio condutor do texto a resumir. Terceiro, a construção do resumo. Agora vamos ver, você juntando todas aquelas ideias, como é que vai ficar. Manter os valores mais significativos nos textos, que fornece dados e números. Escolher o vocabulário com rigor, de modo a evitar palavras inexpressivas. Redigir o resumo em linguagem clara e concisa. Não exprimir opinião pessoais. Não repetir frases do autor, do texto original. Omitir ou transformar discursos diretos em discurso indireto. Respeitar a ordem pela qual as ideias ou fatos são apresentados no texto base. Articular os parágrafos e as frases. Reduzir a extensão do texto a cerca de 2/3 do texto base, ou ao número de palavras ou de linhas propostas. Então, esses aí são tudo que vocês vão pegar, são ideias, são formas de você redigir, fazer um bom resumo, um bom texto. Então, tendo essa noção aí do que você vai fazer o texto, aí vai sair ótimo o seu resumo.
Autocorreção do resumo. Você vai corrigir depois que você elaborar todo. Concluindo o resumo, há que aperfeiçoá-lo. A lista de autocorreção que se segue pode dar uma ajuda nesse sentido, pois recupera alguns dos aspectos mais importantes do ato de resumir. Os resumos são ferramentas úteis ao estudo e à memorização de textos escritos. Além disso, textos falados também são passíveis de resumir. Anotações de ideias significativas ouvidas no decorrer de uma palestra. Por exemplo, pode vir a construir uma versão resumida de um texto oral. Caso a pessoa está ali palestrando e tem outra sentadinha só pegando aquelas ideias da educação. A educação é ferramenta, a educação tem que ser a base de tudo. Então, aquelas palavras-chave sobre aquele tema que ele está tendo naquela palestra, a pessoa vai fazendo anotação daquelas palavras, daquelas ideias que foi falada e foi bem colocadas, digamos assim, né? E dali faz um resumo. O palestrante falou que e vai dizer, vai juntar aquelas ideias, aquelas palavras que ele pegou, as palavras-chave, e vai fazer o seu resumo de como foi a palestra do professor fulano de tal, do doutor fulano. Então, é assim que também faz o resumo. Vai fazer um resumo panorâmico daquela palestra que assistiu. Em síntese, deve usar as palavras-chave, como eu falei no instante, né? De uma palestra que você esteja ouvindo, assistindo e fazendo as anotações. As tuas próprias palavras, uma linguagem objetiva e informativa. Não deve conter no resumo. Mudar a ordem das ideias, fazer juízo de valores, ultrapassar um texto das palavras do texto original. Então, não pode acrescentar mais. Como fazer o resumo? Dê ao leitor informações básicas sobre o texto original, no mínimo, o autor e o título. Apresente as ideias principais e as relações existentes entre elas. Mencione o autor do texto original em diversas partes do resumo e de formas diferentes. Atente para a correção gramatical. Use vocabulário adequado à situação. Viu aí a dica? E agora o nosso desafio. Agora que vocês já sabem como é um resumo, vamos praticar. Faça um resumo sobre o desenvolvimento de sua cidade. Como o nosso tema gerador, né, é sobre desenvolvimento e sustentabilidade, e vamos aí fazer um nosso resumo sobre a nossa cidade, sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Certo, galerinha? E a mensagem da semana. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Albert Einstein, físico alemão, um dos maiores gênios do século XX. Então, nunca deixe de tentar. Sempre tem que levar isso, sempre tentando, até morrer. Mas tentou, mas uma hora a gente vai conseguir. Na última que a gente acha que é aquela impossível, é a que foi. Certo, galera? Nunca deixem de aprender, de estudar, de sempre querer mais, não. Porque depois o arrependimento, ai, arrependimento. E aqui o nosso link, a nossa atividade. Vocês vão lá, acessem, respondam, enviem para mim ou para o professor de vocês. Mostrem a ele, copiem no caderno, mas não deixe de tentar. Até a próxima aula. O momento é de prevenção. Proteja quem você ama do coronavírus. Use máscara, como os bonequinhos aí, como o João e Maria, que estão aqui ao lado um do outro. E
Até a próxima aula. João e Maria estão aqui, viu? Fiquem todos com Deus.